Galera, hoje a gente vai falar de um proibido e louco romance entre Asha e o Ars, cara. E algumas considerações aqui, tá? É que, primeiro, esse capítulo aí que rolou esse romance foi excluído da onde o autor publicava a história original, a história principal, principalmente, cara, por causa da polêmica que afetou negativamente o público. Já dá pra entender por quê. Só que ao mesmo tempo ele falou que isso era algo atemporal, o que mostra que ainda poderia ser colocado no futuro dessa obra na história oficial mesmo quando saísse, tá? Mas com algumas mudanças que ele achava necessário, né? Tá tudo bem. Mas enfim, vem comigo pra gente conferir a crise de amor do Ars pela Asha, e ele teve essa crise a ponto até mesmo de lutar contra os seus próprios pais, o Rudels e a Aerys, pra poder segurar a Asha junto com ele. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E é o seguinte, pro Ars agora, cara, a Asha era uma existência especial. Ela tava do lado dele desde que ele se lembrava por gente, né? Até porque a tia dele, a irmã do Rudels, não importa onde e quando ele estivesse, ela sempre cuidava dele. E a existência dela era muito semelhante, é como se fosse uma quarta mãe, tá? As três mães que ele tinha já ensinavam várias coisas pro Ars. Por exemplo, a Sylvie ensinou o conhecimento de como fazer novos amigos, a Roxy ensinou a sabedoria e os truques para estudar melhor, e a Aerys ensinou a ele as habilidades de espada para proteger aqueles que são importantes para ele. A Asha também ensinou para ele muitas outras coisas, só que mais do que as próprias mães, ela ajudou ele a entender coisas que ele não poderia de uma outra forma. Então ela é diferente das mães dele, meio que talvez fosse uma existência dela mais parecida com uma irmã mais velha. A gente sabe que o Ais já tem duas irmãs mais velhas, que é a Lucy, que é uma irmã respeitável, sempre seguindo diligentemente todos os ensinamentos das mães deles, participando das aulas, sempre agindo no alto escalão ali, né, dando sempre palestras, mostrando pro Ais assuntos, exercícios, enfim. E a Lara, que é uma irmã mais preguiçosa, que ignora todas as palestras das mães, sempre pula as aulas, sempre tratando o Ais como igual ali, né, basicamente um amigo, e sempre tá envolvendo ele em várias travessuras. Algumas vezes o Ais até se metia em problemas depois de seguir os conselhos dela, tá? E a Asha também às vezes dava palestra, ensinava pra ele, né? Falava outras coisas, sugestões. Só que mais do que essas duas irmãs, as sugestões da Asha, as coisas como a Asha era pra ele, os conselhos dela sempre ajudavam ele a entender melhor, diferente o autoaperfeiçoamento ou então a diversão fornecida pelas suas irmãs mais velhas. Essa era a Asha, era o modo dela de ser. Qualquer coisa que ele pedisse, a Asha sempre cumpriria. Não importa o quão caprichoso seja esse pedido, ela sempre dizia: o que eu vou fazer com você? Aquela velha frasezinha, mas ainda assim sempre fazia as coisas acontecerem. E às vezes ela era muito rigorosa com ele, só que nunca lecionava o Ars sem uma justa causa, né? Sem ele ter feito alguma coisa. Sempre que o Ars ficava chateado, ela estava sempre lá abraçando ele gentilmente. Inclusive sugeria como ele poderia fazer melhor da próxima vez. Tipo assim, sempre incentivando ele, né? O cara, pô, ficou meio mal e tal, não conseguiu fazer. Calma, vai melhorar, você vai conseguir fazer melhor na próxima. E aí quando o Ars fez 10 anos, ele pensou que ele seria protegido pela Asha, vivendo sob a orientação dela. Só que talvez ele tenha sofrido uma lavagem cerebral por isso, porque a orientação da Asha roubou o Ars do seu pensamento crítico, já que tudo iria dar certo por causa dela, né? Tudo que ela falava. Desde que ele ouvisse a Asha, as coisas estavam tranquilas. Há muito tempo isso tinha sido plantado na cabeça dele. Só que pro Ars, naquela época, ele nunca pensou que isso fosse uma coisa terrível. E quando ele teve o seu 10º aniversário, cada um dos membros da família deu um presente pra ele, né? Entre eles estava uma espada, cara, uma espada de verdade, que a Aerys disse pra ele usar essa espada pra proteger aqueles que ela ama, assim como ela tinha ensinado. E naquele momento, o rosto da Asha foi o rosto que apareceu na mente dele. E ao mesmo tempo, como se ela sentisse, ela também olhou pra trás e olhou os olhares dos dois se cruzaram ali, e aí ela sorriu. Talvez tenha sido naquele momento que o Ars percebeu realmente os seus sentimentos pela Asha. Claro, ele não falou nada, porque ele estava muito envergonhado. Ou talvez tenha sido porque Lara, que é a irmã mais velha, ainda era meio infantil, ou Clive, da mesma idade que ele. Bom, enfim, ele tinha os seus sentimentos relacionados aí. Ele era uma pessoa muito jovem para um romance. Talvez tenha sido isso que ele tenha pensado na hora. Então um dia alguma coisa aconteceu que fez ele pensar o contrário desse negócio todo. Isso tudo aconteceu na hora do banho, saca só. Lá na família Greirat, na casa deles, existe uma regra especial de sempre usar o banho em pares, ou seja, em duas pessoas. Economiza água, né? Até porque gente pra tomar banho lá não falta. Tanto de filho que o Rudels teve, imagina. O cara não vai gastar muito de água aí, então tem que economizar. Em pares eles tomam banho. Normalmente o Ars tomava banho com a Asha, só que algumas vezes naquele mês eles não fizeram isso. Em vez disso ele foi com uma das suas 3 mães ou com um dos seus irmãos. Só que naquele dia especificamente, em uma certa ocasião rara de tomar o banho, ele foi junto com o
pai, o Rudels. O Rudels era uma existência muito rara ali, né? Era bem distante do Ars, até raramente ele estava em casa. Ele também era uma pessoa que, pô, conseguiu muito respeito de todos, não só das mães dele, mas todos os adultos no geral, como o Deus Dragão Ostred, o Deus do Norte Alec, e também o diretor de uma escola e vice-diretor lá, cara. Todas as pessoas incríveis aos olhos do Ars estavam cheias de elogios pelo Rudels, que se tornou um cara muito top. E também não importa o que o Ars tenha feito de errado, o seu pai nunca gritou com ele. Ele só sorria e dizia, tenha mais cuidado da próxima vez, né? Aquilo passando a mão na cabeça. O Ars estudou cuidadosamente, cara, o comportamento do pai dele, como que ele se vivia naquele momento. E conversando com ele ali, o Ars sentiu que meio que o Rudels não colocava muita fé nos filhos dele, porque eles estavam muito atrasados em relação a poder e tal, força, porque na idade que eles tinham, né, inclusive que o Ars tem hoje, o Rudels era um baita do mago, pô. Ele já tava naquele negócio do incidente do teleporte. E esse pensamento deixou o Ars muito deprimido. Só que naquele momento, o Ars percebeu, a ideia de casamento começou a surgir naquela parada lá. Então ele começou a pensar com quem ele preferia ter esse tipo de relacionamento. Naquele momento, por mais natural que fosse, o gosto da Asha começou a flutuar na mente dele. Era quem ele pensava no primeiro momento. E a gente sabe, né? Quando ama, pensa direto nessa primeira pessoa. Então, menos de um ano depois, ele confessou a Asha. Claro, naquele momento, ninguém entendeu nada. Sempre ele estava sob a proteção da Asha, o Ars não conseguia entender o porquê. Até então, para o Ars, a Asha era uma existência perfeita, capaz de realizar tudo com perfeição. Falhas eram coisas raras, mas mesmo assim ela conseguia recuperar isso tudo, né? Uma recuperação completa. Só que uma existência que não precisava da ajuda dele, basicamente. Não precisava da proteção do Ars. Essa era a Asha, pro Ars, né? O que tinha dentro do coração dele. Só que numa reunião de família, a Asha acabou caindo numa situação difícil. Ela era humana, ela errava também, assim como eu erro, assim como você erra, tá ligado? Mesmo que ela seja alguém sábia, além das palavras, mas ela não é perfeita e às vezes comete erros. Não importa o quão poucos e distantes entre esses erros aí, né, ela acaba cometendo. Certamente muito menos do que o Ars, né? Mas ela ainda comete esses erros. Então ele entendeu basicamente todo o significado de proteger a Asha. É por causa disso. Quando a Asha for encurralada, ele ficaria diante dela e de tudo que estivesse acontecendo. Manteria o perigo à distância, não ia deixar chegar perto dela. E ele deixaria o corpo dele basicamente ser o escudo da Asha, até mesmo que ele coloque a sua vida, troque a vida dele pela vida dela, se necessário. E isso é o que o Ars começou a criar, de significado de proteger a Asha. Assim como a Asha sempre fez pelo Ars, depois da reunião da família lá, foi quando a Asha disse pra ele, vambora, vamos viver nossas próprias vidas, vamos fugir juntos. Então o Ars disse que definitivamente ele iria se casar com a Asha. Só que ele, lógico, protegeria ela, mas esperava, ele era uma criança agora, então era melhor esperar ele virar um adulto. Só que o Ars, cara, naquele momento ele se lembrou de 3 lições. Uma foi a que a Aerys ensinou a ele, que é proteja aqueles que são importantes para você. O que a Asha também ensinou a ele, que é se você quiser fazer alguma coisa, apenas faça. Quando você estiver em apuros, entre em ação. Vai lá. E, finalmente, o último de um velho conto de fadas, que é separar aqueles mutuamente apaixonados só terminaria no desastre. Eles têm que terminar juntos. E a partir dessas 3 lições, o Ais conseguiu concluir que, perfeitamente, a ideia de fugir era top. Depois disso aí, ele seguiu as instruções da Asha e os dois fugiram nervosamente juntos. Com a Asha seguindo de perto, logicamente, ele estava lá com a espada dele sempre pronto para qualquer coisa que viesse. E quando eles encontraram algumas bestas mágicas, ladrões na estrada, ele foi lá e tomou a iniciativa e lutou contra esses caras. Sem perceber, as pernas dele não estavam tremendo mais. Ele estava tranquilo lutando contra eles. As habilidades de espada, né, que ele foi treinado desde o nascimento, acabaram sendo muito úteis contra as bestas mágicas e os ladrões. Mesmo que o Ars ainda fosse uma pessoa muito jovem, ele era capaz, tanto na magia quanto no jogo da espada. Então tem muitos empregos, por exemplo, que eles poderiam obter para conseguir dinheiro, para conseguir viver, né? Porque também não adianta, eles iam ter que arranjar dinheiro para alguma coisa. Então, aproveitando tudo que ele sabia para fazer no trabalho, a Asha procurou propositalmente um tipo de trabalho para ele. E o Ars também treinou suas habilidades de espada, de magia durante o trabalho, se exercitando, praticando balanços, né, da espada, a magia sem canto durante os intervalos dele, repetição, prática. O negócio real era a maneira mais eficaz do Ars ganhar experiência. E eles tiveram várias noites juntos, inclusive o Ars e a Asha ali, o que era natural, já que os dois se amavam, né, e queriam estar juntos. Dias sem mães, dias sem pais, certamente deixavam ele ansioso. Só que, cara, ele não se arrependia do que ele tinha feito. Em vez disso, ele sentia satisfação por poder fazer o que ele queria. E de qualquer forma, a Asha sempre estava sorrindo. Isso era bom pra ele. Ela sorria, ele sorria. Então um dia, até mesmo aquele último pedaço de ansiedade se dissipou. Acabou. O cara estava feliz.
Mais ou menos 6 meses depois, né, meio ano que eles fugiram de casa, um dia em particular, ele não sentia mais nenhum tipo de ansiedade. Só que o sorriso da Asha foram substituídos por uma ansiedade e desconforto por sua vez. Por quê? Apesar de tudo que estava acontecendo, quando ele pensava em pai e mãe deles virem de volta e tentar separar ou tentar prejudicar a Asha, ele se pôs ali na frente para lutar. Ele não vai deixar ninguém tocar na Asha, mesmo que isso mate o Ars. E ele protegeria a Asha. Naturalmente, chegou a esse ponto, né, cara? Porque foi isso que o Rudolph tinha feito. O que a Aerys ensinou ele a fazer. Essas lições confusas finalmente fizeram sentido para o Ars. E ele decidiu ser assim, então chegou o momento. Agora a gente troca do ponto de vista do Ars pro ponto de vista do Rudolph, cara. A Asha e o Ars foram avistados lá no continente de Miles, num canto remoto do Sacro Reino de Miles, numa pequena aldeia que eles tinham lá à beira de algum rio. A Asha e o Ars aparentemente moravam em uma casa de campo lá. E o relato dessa testemunha ocular veio da Roxy, ou mais especificamente de um aventureiro, né? Um aventureiro que trabalhava em Miles. A pedido, inclusive, ele visitou essa vila, descobriu a Asha e o Ars. Por causa desse pedido feito à Guilda de Aventureiros para encontrar a Asha e o Ars, essa missão foi entregue basicamente à Companhia de Mercenários. E quando a Companhia de Mercenários recebeu as informações, ela foi devidamente suprimida conforme pré-estabelecido pela Asha. Mas não terminou por aí não. Mesmo que o Rudolph impedisse a Roxy de se juntar a essa pesquisa, em segredo ela foi lá, usou o círculo de teletransporte para poder coletar informações de todo mundo. Por causa da sua política de privacidade, a Guilda de Aventureiros aí não fornecia nenhum tipo de informação coletada para os solicitantes, né? Para as partes externas do que estava fazendo a missão. Só que a Roxy tinha um velho conhecido trabalhando na Guilda de Aventureiros da Miles, né? Então foi assim que ela soube do paradeiro deles. E de fato, os mercenários suprimiram essa missão. Só que a Roxy correu para a aldeia assim que soube disso. E viu de longe a Asha e o Ars lá. Ela evitou contato, não falou com eles, correu para voltar para casa para entregar a notícia pro Rudolph. Ele estava preocupado, já que a Roxy tinha desaparecido por dias, mas graças a Deus ela voltou. Depois disso, então, o Rudolph chegou até a aldeia, cara. Trouxe a Sylphie, a Roxy com ele, a Aerys também. A Lyria queria vir, só que ele decidiu deixar a Lyria em casa, né? Porque ele queria falar com a Asha primeiro antes de trazer a mãe dela para cá. O Rudolph ficou diante da casa deles, querendo se apressar para falar com a Asha, só que ele não fez isso. Por quê? O corpo de um guerreiro estava de guarda. O Ars estava ali, empunhando uma espada de verdade, olhando com as adagas pro Rudolph, com a intenção de matar que estava brilhando nos olhos dele. Ele nunca tinha recebido isso de um próprio sangue dele, de um filho dele. Por isso, por um momento, o Rudolph pensou em correr para casa e chorar, porque o Ars não estava apenas só se agarrando firmemente à Asha sem pensamento nenhum. Ele tinha uma vida inteira girando em torno da Asha. E pro Rudolph isso era um pouco preocupante. Ele teimosamente de pé sobre a porta ali, ele estava se recusando a deixar qualquer um da família passar, se recusando a deixar eles levarem a Asha embora. A Aerys então disse o que o Rudolph estava pensando e depois se aproximou dele. E aí, cara, a intenção de matar começou a emanar dela também. Um verdadeiro negócio, um problema vai acontecer, né? Dava pra ver o rosto pálido do Ars, inclusive, que o Rudolph viu depois da Aerys emanar isso aí. E não só o rosto dele, as pernas dele de novo voltaram a tremer. E o corpo todo dele, na verdade, estava tremendo, coisa que não acontecia há muito tempo. Só que, apesar de tão pálido e assustado, ele não correu. A Aerys só perguntou se ele seria capaz de proteger a Asha. E o Ars imediatamente respondeu que sim. E aí, cara, foi quando a Aerys fez o movimento, aproximou, a distância com ele, numa velocidade aterrorizante, ela começou a atacar o Ars. Cara, era uma velocidade além do tempo de reação, só que o Ars conseguiu reagir a tempo. Ele basicamente fugiu da lâmina da Aerys, só que ele caiu sentado no chão quando ele fez isso. E mesmo que ele tenha caído, o Ars simplesmente atacou de volta nas pernas da Aerys, cortou, tanto que espirrou sangue e tudo mais no pé da Aerys. Só que isso por si só não iria parar ela. Então, saindo do sangue do pé dela danificado, ela continuou batendo no Ars, ainda deitado no chão, desequilibrado. Nessa hora, o Rudolph pensou que ele perderia o Ars para sempre. Cara, a Aerys atacava ignorando completamente o sangramento do pé dela. O Ars também cobrava isso aí. A ferida no ombro dele que ele já tinha tomado era profunda, manchou a roupa dele toda de ketchup lá, mas ele não se queixava de dor. E a greve da Aerys aí foi mais forte, mais rápida. Toda vez que o Ars desviava de um ataque, isso aparentemente sacudia todo o corpo dele e fazia ele cambalear. Às vezes, cara, ele era enviado voando pelo ar, rolando, ele estava muito ferido. E depois sendo chutado, inclusive, espancado com o punho. Logo depois que ele estava coberto de contusões, ele se recusava mais uma vez a ceder. Mantendo a distância, ele se forçava a ficar de pé, tomava posições depois de ser atacado várias vezes pela Aerys de novo. Com um poder tão esmagador diante dele, o Ars estava coberto de contusões, cara. Exceto pelo ataque inicial, no pé da Aerys, nenhum dos ataques deles conseguiu se conectar com ela. Ele não conseguiu atingir a Aerys uma única vez
tirando esse ataque inicial. O Aerys estava sendo completamente superado, cara. No entanto, ele não foi derrotado. A Aerys não era uma espadachim ingênua. Ela não derrubou o Aerys, foi porque ele era o próprio filho dela, talvez? Ela estava se segurando para evitar matar ele? Bom, eu acho que na verdade é um pouco dos dois, né? Mas mais do que isso, não era só um ponto em que o Aerys não estava coberto por lesões. Ele deveria ter percebido agora que a Aerys não podia ser derrotada. Só que o Aerys se recusou a ceder, se recusou a admitir essa derrota para ele. É a cabeça dura igual a própria mãe, né? Naquele momento, o Rudolf queria parar com essa batalha, só que mesmo de longe, dava para se dizer que o Aerys recusaria ceder. Mesmo sem uma mão, que ele tinha perdido a mão, a Aerys cortou a mão dele fora. Ele ainda se engaixou lá, estava posando para lutar com a Aerys mais uma vez. Vendo isso, a Aerys jogou fora sua espada e atacou o Aerys com as mãos nuas, sem nada, só no soco. O Aerys correu para Aerys gritando e sem outra opção ele só podia simplesmente apressar com todas as suas forças. E ele foi. Em contraste, a Aerys parecia mais calma e foi lá com um golpe na cabeça direto, um soco, e deixou ele no chão. Ela pulou em cima dele e, cara, acabou por aí. Ela começou a mandar bala. A cena que o Rudolf estava vendo era uma cena até que ele estava familiarizado, né, com o passado dele. E sem a capacidade de resistir, o Aerys não fez nada além de tomar uma surra, se recusando a ceder cada vez mais, só gritando por aí. A Aerys continuou essa surra, chovendo soco, batendo nele, como se fosse um tambor. Só que eventualmente até mesmo ela começou a perder a força, né? Ela também devia estar cansada. Depois disso tudo passar, enquanto o Rudolf tentava decidir o que fazer, a Roxy se aproximou e ela caminhou em direção ao Aerys, até atingiu a linha de visão dele, né? E perguntou se ele estava dizendo que ele desistiria da própria vida para proteger a Asha. E o Aerys confirmou isso aí. E aí ela falou para ele que desafiar um oponente que ele não é capaz de derrotar é o que vai trazer ele à morte. Só que também falou que o seguinte, se ele já considerou os sentimentos da Asha que ele deixou para trás. Naquele momento, a espada do Aerys caiu na coxa dele, ele já estava de joelhos no chão. E depois de mais uma vez no chão, batendo, naquele momento, lágrimas começaram a sair dos olhos do Aerys. Cara, ele começou a ficar em prantos. E essas lágrimas eram basicamente para reconhecer o quão impotente ele era, ou pelo menos que ele tinha sido ali. E finalmente o Aerys entrou em colapso. O corpo dele se inclinou para frente, a Roxy pegou ele antes dele cair, mas ele ficou inconsciente ali de exaustão. Também provavelmente por causa da perda de sangue, né? Pô, tinha muito sangue se acumulando em torno dos pés dele agora. E vendo o seu próprio filho entrar em colapso assim, cara, em cima de uma poça do seu próprio sangue, o Rudolf estava sem preocupações nenhuma. Em vez disso, ele queria elogiar o Aerys. De fato, ele era uma pessoa imatura e ainda fraco. E o pensamento crítico permanecia ingênuo, mas mesmo que uma batalha até a morte não seja uma ideia particularmente bizarra, de fato ele cresceu bastante no ano, em período aí, né, que ele fugiu. Só que ainda tinha muito para aprender. Por outro lado, também tinham apenas um punhado de pessoas aí que poderiam ser melhores do que a Aerys em batalha, tá? Não era qualquer um que podia derrotar ela, não. Sem sua mão dominante agora, e depois de uma surra da Aerys, pô, o seu filho teria menos vontade, talvez, de continuar lutando. Até onde o Aerys estava disposto a ir por conta disso. O Rudolf apreciava o que ele estava fazendo. E a resolução do Aerys se manteve ali. Foi a mesma que o Rudolf teve no passado, quando ele desafiou o Ostertag. Talvez as suas escolhas e ações tenham sido um pouco equivocadas, né? Estamos falando do Rudolf, não, estamos falando do Aerys. Só que o coração dele estava no lugar certo, como o Rudolf esteve. Certas emoções jorravam de dentro do Rudolf nesse pensamento. E nesse momento ele queria abraçar e elogiar o Aerys mesmo, elogiar ele por essa boa luta. A razão pela qual o Rudolf veio não foi só para avaliar o crescimento do Aerys, mas também para conversar com a Asha. Primeiro ele precisava falar com a Asha, só os dois, a sós. A Sylph, então, tirou um pergaminho de cura de dentro do Rudolf, né, que era classificado pelo próprio rei, e recuperou a mão decapitada do Aerys, que se dirigiu em direção aos outros. O Rudolf olhou para Aerys e ela olhou de volta para ele, e depois de balançar a cabeça dos dois, o Rudolf se virou e foi em direção à casa. E assim, finalizamos o capítulo onde o Aerys e a Asha se apaixonaram, fugiram juntos, e o Aerys teve que lutar com a própria mãe, tomou a surra da Aerys para simplesmente proteger a sua amada. Agora, será que ele volta para casa ou não? Isso aí só o autor pode dizer, né? Porque ele simplesmente falou que cortou essa história lá do negócio e não trouxe de volta depois. Teria algumas mudanças, mas eu pelo menos não vi. Se você viu, deixa nos comentários que eu posso acompanhar para trazer mais coisa para vocês. E se você tá curtindo o Mushoku Tensei, cara, manda bala naquele likezão. Eu tô gostando demais de continuar trazendo aqui para vocês cada pedacinho dessa história, ainda mais polêmica, mano. Essa polêmica aqui, rapaz, também quero que deixe no comentário. E aí, certo ou errado? O que rolou aqui, mano? Quero toda a sua opinião sobre essa história aqui. E não esquece, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí, meu bom. Pô, não tá perdendo essa chance. Não perde isso não. Se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente, meu querido. Você vai conseguir ficar informado sempre de tudo sobre os animes, principalmente Mushoku Tensei, hein? Tamo junto sempre. Beijinhos no coração, aquele forte abraço e até a próxima, hein? Valeu!